mais uma videoaula do Uberhub Coach Club. Eu sou a instrutora Julia Rodrigues e essa é a nossa terceira aula referente ao tópico ordenação, tá? Quem não viu as aulas passadas, dá uma olhada, gente, que é importante, viu? Na última aula eu falei sobre o Insert and Sort e hoje eu vou falar outro tipo de ordenação, Select and Sort. Mas não deixa de ver o Insert não, tá, gente? Volta lá e vê o vídeo. O Select and Sort é ordenação por seleção, tá? Vindo do inglês. E é um algoritmo de ordenação baseado em passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição ou dependendo da ordem requerida. Igual eu falei no primeiro vídeo, pode ser tanto de ordem crescente, ordem decrescente, tá? E tanto, assim, pode ser por idade, por tamanho, isso aí vai de acordo com o problema, tá? Depois o segundo menor, valor para a segunda posição, e assim é feito sucessivamente com os n-1 elementos restantes até os últimos dois elementos. Depois vocês vão ver aí por que até os dois últimos elementos, tá? Fiz uma animação legal também para vocês verem como que funciona o Select and Sort. Ele é composto por dois laços, tá? Tem um laço externo e outro interno. O laço externo serve para controlar o índice inicial e o interno percorre todo o vetor. Então, o primeiro ele vai meio que segurar qual que é a posição que você está procurando, se é o primeiro menor ou se é o segundo menor, e o outro vai percorrer para achar esse menor valor, tá? Na primeira iteração do laço externo, o índice começa com 0 e cada iteração ele soma uma unidade até o final do vetor. E o laço mais interno percorre o vetor começando deste índice externo mais 1. Por quê, galera? Se eu já ordenei aqui, ó, já tenho a primeira posição e a segunda já tá os dois menores valores, não tem por que eu ficar olhando ainda pra cá, tá? Porque os valores maiores estão tudo do lado de lá, tá? Vocês vão entender com a animação. Então aqui, sempre o mesmo exemplo, tá? Só pra vocês verem que o resultado final é sempre o mesmo. A única coisa que difere é o tipo de ordenação que a gente está usando mesmo, tá? Então, aquele, vamos selecionar qual que é o menor número, tá? Pra gente colocar na primeira posição. Mas você fala, nossa, mas eu já tô vendo que é 11. Mas, gente, computador, você que tem que mandar ele fazer as coisas, né? Só que aí, aqui eu tô colocando no quadradinho o valor do menor número. É só pra vocês entenderem a representação, tá? Porque igual tá escrito lá no texto, e vocês vão ver o código no final, eu sempre guardo por índices. Então, contando assim com a sintaxe de vetor, né? Se a gente fosse contar, seria índice 0, 1, 2, 3 e 4. Ah, o menor na hora que ele percorresse aí seria 4, que é o índice do menor. Mas eu coloquei o valor só por questão de representatividade, tá? Mas a gente guarda o índice. Fica mais fácil. Então tá, vamos ver quem que é o menor número para a gente colocar nessa primeira posição. De começo, eu vou assumir que esse é o meu menor número, tá? Se eu achar um menor, então eu falo, opa, achei outro menor. Então, aí a gente troca. Então, vamos lá. Vou percorrer aqui. Eu olho, 15 é menor que 13? Não. Então, até por enquanto, o meu menor é o que tá lá mesmo. 12 é menor do que 13? Sim. Então, vamos falar, opa, tem um número menor aí que tá naquela casinha, viu? Vai ter que trocar. Beleza. Então, agora eu falo que o menor é o 12. Ah, 14 é menor que 12? Não. Então, por enquanto, o 12 é o menor. E 11 é menor que 12? Sim, opa, então, já vamos ver aqui quem que é o menor. Fala, ó, o menor tá agora que eu achei foi o 11. E aí, agora já acabou, né? Já percorri todo o meu vetor. Então, eu já tenho certeza que o meu menor número é o número 11. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e troco a posição. Por isso que é legal vocês guardarem a posição, tá? Então, você guarda a posição do menor e aí depois vocês trocam no próprio vetor, beleza? E aí, eu vou fazer isso para todas as outras posições. Olha, na segunda posição, eu assumo que o menor é o que tá nele, tá? Então, aí eu vou percorrer todo ele para mim ver se tem algum número menor do que tá nele. Então, ele acha o 12 e fala, opa, é menor que 15. Então, vamos falar que o menor é o 12. 14, opa, mas eu já achei o menor, que foi o 12. Então, vamos continuar com o 12. 13, o 12 ainda é menor. Então, fala, opa, o 12 é o meu segundo maior número. Então, vamos colocar ele lá na segunda posição. Então, é isso que ele faz. Ele vai lá e troca. Então, agora vamos olhar o menor número para a terceira posição. Mesma coisa, eu vou assumir que o menor número é o que está lá dentro. Então, eu começo com 15, olho lá e falo, opa, achei o 14, que é menor que 15. Aí depois eu vou lá e acho o 13. Então, 13 é o menor dessa sequência, é o meu terceiro menor número. Então, vou lá e troco. Mesma coisa eu vou fazer por cá. E aí, agora chegou aquela parte que eu vou precisar, mas peraí. Por que até os dois últimos? Porque aí, galera, aí a gente já ordenou tudo.
Não precisa ordenar mais nada, porque vocês conseguem me enxergar que, por exemplo, eu vou sempre meio que arrastando ele lá pro final, o maior número. Vocês podem perceber aqui na animação, ó, que o 15 ele tá sendo sempre arrastado lá pro final, tá? Então aí, a única coisa que poderia acontecer é na hora que ele tá aí, ó. Que aí agora ele vai olhar aqui pra essa posição, pra quarta posição. O da frente ser menor. Porque aí o que ele faz? Ele só vai lá e troca. Nesse caso não aconteceu, tá? Então aí já, por isso que eu já coloquei o verdinho aí. Mas é por isso que lá no texto ele fala até as últimas duas posições. E é isso, gente, o Selection Sort é só isso, tá? E aí, gente, nesse slide eu deixei pra vocês como que fica o código, tá? Então dá uma olhadinha, tenta entender o código com o que eu expliquei aqui com essa animação, tá? É legal vocês saberem como funciona, mesmo já tendo a função pronta, que eu falei dando spoilers da última aula, né? Mas tentem entender como funcionam esses tipos de ordenação, tranquilo? E aí, gostou da aula? Então dá aquele like, se inscreva no canal e siga o Bear Hub em todas as redes sociais. Até a próxima!